Estudar a Bíblia é uma coisa, meditar é outra. Meditar é quando eu estou estudando a fim de que haja uma transformação em mim. Ok? Toda leitura, todo estudo, toda memorização, toda aplicação traz uma alteração em mim. Mas quando eu medito, eu só sossego quando isso acontece. Eu posso ler a Bíblia e nada mudar em mim. Fiz a minha leitura. Eu posso estudar a Bíblia e nada mudar em mim. Eu fiz meu estudo. Agora, eu não posso dizer que eu meditei na palavra e nada alterou em mim. Não tem como. Porque meditar é exatamente isso, é buscar essa alteração interior. Sim, às vezes, quando Deus me chama a atenção a um versículo, eu fico meditando ele por muito tempo, recitando, estudando, pesquisando, aprofundando, até que o versículo trouxe a mudança. Eu digo, agora pronto, posso passar para outro. Ok? Porque tem que trazer uma mudança. Ok? Então, nós como homens e mulheres de Deus, precisamos estar bem preparados, equipados, maduros, é por isso que eu tirei a palavra aperfeiçoado para amadurecimento. Nós temos que chegar à estatura da varonilidade de Cristo. Ok? Então, nós temos que mostrar para a nossa igreja que nós não somos mais meninos, que nós somos homens e mulheres espirituais, maduros. Amém? Tem muito pastor que é mais menino do que o membro da igreja. Tem muito pastor que é mais menino do que o membro da igreja. Se o membro faz uma coisa, não diz para ele, não diz, ele fica magoado. Como é que você faz isso comigo? Se foi pecado que ele fez, aí tudo bem, você tem que ficar ofendido com ele, não por causa do que ele fez sem lhe avisar, mas porque ele ofendeu a Deus e a fé. Mas porque ele conversou uma vez, porque conversou com outra pessoa, não conversou comigo. Que egoísmo é esse? Que arrogância é essa? Que orgulho é esse? Você não está aqui para dificultar a vida da sua ovelha, você está aqui para facilitar a vida dele. Ela não está aqui para cuidar de você, é o oposto, é você que é para cuidar dela. Então, essa maturidade é importantíssima para nós pastores. Amém? A Richelle falou de um ponto que, meu amado, isso é uma vergonha para muitos pastores. Como é que uma ovelha diz assim, eu não tenho coragem de contar isso para o meu pastor porque ele é boca aberta? Porque vai falar disso para os outros? Então, olha, tem coisas tão simples que contam para mim, quando vão falar com a Elane, dizem, e aí, o pastor lhe contou? Ela disse, não, o que foi? Aí ela conta. Por que ele não lhe contou? Ele diz, porque você não disse que era para contar, porque se você não disser, ele não me conta. Você pode perguntar para a Elane. Meu amado, não importa o que é. Sabe, se tem uma coisa que é valorosa, que é extraordinária, é alguém abrir o coração com você. Isso vale mais do que um carro, vale mais do que uma oferta grande na sua vida, porque é o maior presente que alguém pode dar para você, é abrir o coração dela para você. Aí você pega essa coisa valiosa e joga no lixo. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ser um pastor maduro, o suficiente para vencer em nome de Jesus. Isso não pode ser uma tentação para nós, né? De querer falar, não vejo a hora de acabar essa reunião para me contar o que é que o que é que aconteceu nela. Oxi! Misericórdia! Então, o que é tratado, quando uma pessoa abre o coração para você, a não ser que ela lhe autorize a falar, aí tudo bem. E se ela não lhe autorizar, não fala. Então eu pergunto, quando eu estou em dúvida, se eu posso compartilhar, se eu estou em dúvida, não. Quando eu acho que eu preciso compartilhar, eu questiono a pessoa. Eu digo, olha, aquilo que você me contou, eu acho que eu preciso compartilhar com alguém. Você me autoriza a compartilhar? Autorizo. Eu oro antes de perguntar, porque às vezes a resistência é vencida pela fé e pela oração, viu, gente? Então, se você tem um conflito para resolver, você vai aprender aqui sobre como resolver conflitos. A resistência a gente vence antes de ir, é na oração, viu? Jogando limpo com a pessoa. Então, essa maturidade que nós precisamos ter. Então, esses 5 ministérios ativados,
Qual é o seu foco? Eu não sei, você vai descobrir. Mas que você precisa ter o seu foco, precisa. Agora, veja só, ele mesmo concedeu, Jesus concedeu. Ele colocou na igreja 5 dons, que são dons ministeriais, funções especiais. Qual é o propósito desses 5 ministérios? Olha aí, o versículo 12 é bem claro. Por isso eu também mudei, porque aqui, aí sim, nós vamos, amadurecidos, a aperfeiçoar os outros. O aperfeiçoamento não é para nós é amadurecimento. Para a minha ovelha, eu vou aperfeiçoar ela. Aí olha o que diz o versículo 12. Com vistas, ou seja, para a finalidade desses 5 ministérios, o objetivo deles é o quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja, o corpo de Cristo, suas ovelhas. Então, com vista ao aperfeiçoamento do santo, e você vai aperfeiçoá-lo para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Então aí ele vai dizer, por que isso? Por que nós precisamos disso? Porque nós não podemos mais ser menino. Ele diz, para que não mais sejamos como menino, agitado por um lado ou pelo outro lado ao redor, por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Não importa o que é, você precisa agora se posicionar como um pastor maduro. Amém? Um pastor maduro. Não, você não precisa se precipitar em dar resposta à sua ovelha. Ok? Se você não sabe, não responda. Diga, meu irmão, sei não, vamos orar junto aqui para descobrir. Não é vergonha nenhuma. Amadurecimento não é... Uma pessoa madura não é uma pessoa perfeita, que sabe tudo. Uma pessoa madura é uma pessoa que está no processo, que ela sabe quem ela é em Cristo. Ela tem conhecimento que está no processo, que precisa crescer. Então, ninguém é obrigado a ter resposta para tudo. De vez em quando alguém liga assim para mim e já começa com aquele discurso. Pastor, eu sei que o senhor é mestre. Eu estou com uma dúvida aqui que eu sei que o senhor vai me dizer. Eu digo, não é bem certeza assim. Também não. Nem tudo? Como é que pode? Não tem esse que sabe tudo. Amém? Só o Espírito Santo. Ele nos ensina todas as coisas, como diz 1 João capítulo 2, versículo 20. Né? Diz que tudo que nós precisamos saber, ele nos ensina. Essa unção que vem do alto. Né? Ela nos capacita para tudo, para nos ensinar, ao ponto de chegarmos a um nível de que ninguém mais precisa nos ensinar. E veja, quando diz lá que ninguém mais precisa nos ensinar, não quer dizer que eu não vou aprender mais com o outro. Quer dizer que quando alguém me ensina, eu tenho um nível, um padrão mais elevado que me diz se isso é certo ou errado. É o Espírito Santo. Não é que eu não esteja aberto ao ensinamento, eu estou. Mas o Espírito Santo é quem vai me dizer se esse ensino é bom para mim ou não. Amém? Então, se você não está conectado, se você não lê a Bíblia, se você não tem intimidade com Deus, essa sua sensibilidade, ela é desativada. Aí você não vai saber se é de Deus ou não. Hebreus capítulo 4, vamos dar uma pausinha aqui, vamos lá para Hebreus 4. Hebreus capítulo 4. Texto que você conhece demais, já viu, já ouviu, né? Capítulo 4, versículo 12. Diz lá assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva. Além de ser viva, ela é o quê? Ela produz um efeito relevante, significativo. Ela não é só eficaz, ela é eficiente também. Ok? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, se você quer discernir as coisas, sem Bíblia não dá.
Olha, o Cote tem uma expressão que eu gosto muito dele. Ele diz: não existe avivamento sem abibliamento. Não existe avivamento sem abibliamento. Você me dizer que é uma pessoa avivada, que você não lê a Bíblia, eu digo assim, você só está entusiasmado, mas avivado ainda não. Para ter um avivamento concreto, eficaz, tem que ter um bom relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Então, as pessoas têm que lhe conhecer como, lembra de ontem? Um homem, uma mulher de palavra e da palavra. Lembra dessa expressão que eu usei ontem? De palavra, porque cumpre hoje, a Ricieli também falou na palavra dela hoje de manhã, de palavra e também da palavra. Então, esse avivamento vem pela palavra. Então, se você não está alimentado pela palavra de Deus, você não está habilitado pelo Espírito Santo para discernir se isso é coisa da sua alma ou se é do seu espírito. Uma pessoa que chega para mim e diz assim, olha, Deus me falou. Eu fico só imaginando, eu não pergunto ainda, mas eu vou perguntar daqui para frente. A pessoa vem dizer, ó, Deus me falou. Eu fico pensando assim, será que a pessoa lê a Bíblia? Dá vontade de perguntar, meu irmão, como é que está a sua leitura? Você já leu a Bíblia toda? Porque assim, como é que ela sabe que foi Deus que falou? Como é que ela sabe se não foi a alma dela? Como é que ela sabe que não foi apenas um sentimento? Como é que ela sabe se não foi um sussurro do cão, do diabo? Se ela não lê a Bíblia. Uma pessoa para dizer Deus disse, ela tem que ter um compromisso muito profundo com a palavra de Deus. Sabe, quando um profeta dizia assim, no Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Olha a expressão que Elias usa. Ele diz assim diz o Senhor, o Deus, tão certo como ele vive, e quanto eu na presença dele estou, não choverá sobre a terra. Olha o que ele diz antes de afirmar a profecia. Que Deus está vivo e que ele tem um relacionamento íntimo com ele. Está entendendo isso? Então, assim, Deus pode usar um profeta que não está lendo a Bíblia? Pode, ele usou até uma jumenta. É lógico que pode. Se Deus usou uma jumenta que não sabe nem pensar para falar para um profeta, por que não vai usar um cristão medíocre? É uma situação extrema. Por quê? Porque não tinha outra opção. Agora, se tiver um homem de Deus presente que tem compromisso com a palavra de Deus, quem é que Deus vai usar? É esse. Entendeu? Então, nós precisamos chegar a esse nível de maturidade. Por isso, aqui a nossa finalidade é que você esteja maduro. Que você seja um líder maduro. Então, assim, leve isso a sério, pare de brincar. Pare de se distrair. Diminua as suas distrações. Eu estou falando sério, gente. Eu estou falando sério, você tem que diminuir. Olha, você, não sei o que é seu hobby. Não sei o que é seu hobby. Talvez, sim, eu tenho um hobby. Meu hobby é ler livros. Eu gosto de ler livros. É meu hobby. Quando eu estou com a cabeça muito cheia de informação, antigamente eu gostava de ler gibi. Eu pegava um gibi, eu fazia a coleção do Batman. E aí eu li o gibi do Batman para descontrair, para desopilar, né? Então, quando eu estou com muita informação, eu vou atrás de um bom filme hoje. Eu sento lá, coleciono um bom filme e assisto aquele bom filme. Tem certas vezes que eu começo a assistir o filme e eu digo, não, esse aqui não está contribuindo, vou pegar outro. Até achar um que edifica. Tem muito filme bom, viu, que edifica a gente. Mas eu não posso me distrair com filmes. Eu posso ter um hobby de assistir filme? Pode. Mas cuidado com o tempo que você está dedicando a isso. Alguém que passa a noite toda assistindo filme e no dia seguinte não está rendendo nada. Dorme muito tarde, porque assistindo aí essas séries, né, que a pessoa não consegue parar de assistir, já quer ver o próximo episódio, já quer ver o próximo episódio. Não sei qual é seu hobby, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa. Se você entende o tempo presente que nós estamos vivendo, pare de se distrair. Outra coisa, pare de se magoar. Nós não temos tempo mais de cuidar de ferida de homem maduro, não.
Nós não temos mais tempo de cuidar de ferida de mulher madura, não. Nosso tempo agora é outro. Estão me entendendo? Então, nós precisamos disso, gente. Nós precisamos amadurecer. Aí, o apóstolo Paulo diz, eu tenho que deixar essas coisas. Por isso, o nosso objetivo é que você seja uma liderança capaz de levar cada discípulo de Jesus a estar equipado para o ministério dele. Isso que está em Efésios capítulo 4. Aperfeiçoar os santos para o desempenho do serviço, da diaconia dele. Na vida da igreja, há três palavras muito fortes: a diaconia, o querigma e a koinonia, no grego. O diaconia é o serviço, é o servir, é o edificar a obra de Deus realizada. O querigma é a palavra proclamada. Essa palavra querigma precisa ser pregada, anunciada, para trazer, primeiro, edificação para a igreja, e segundo, salvação para o mundo. A igreja tem essa palavra, tem essa função dupla. E eu poderia até pôr na ordem mais correta. Primeiro, salvação do mundo. Segundo, edificação da igreja. Primeiro nós salvamos, depois nós edificamos. Então nós vamos pregar o evangelho, essas pessoas se convertem, e elas têm que ser edificadas, aperfeiçoadas. Essa é a função do querigma. E a koinonia é a comunhão. A comunhão, ela visa, ela espera duas coisas: a mutualidade. O que é mutualidade? É crescermos juntos. A ideia da igreja não é uns crescerem e outros ficarem para trás, mas todo mundo crescer juntos. Porque imagina um corpo que cresce só uma parte do corpo e a outra fica, é uma anomalia, né? O crescimento tem que ser proporcional. Você cresce, o corpo todo cresce junto. Ok? Se um membro do corpo cresce só, fica uma anomalia. Então, a primeira coisa é essa mutualidade. A segunda coisa é isso que nós estamos falando aqui, ó, a unidade. A comunhão promove mutualidade e unidade. Então, nós precisamos da comunhão. Nós não podemos viver sem isso. E sabe, o melhor momento para que mutualidade e unidade se manifeste de forma poderosa é a ceia do Senhor. Nós estamos quase transformando, nós estamos quase transformando a ceia em um rito. Mas a ceia é vida. A ceia não é um rito, não é um ritual. A ceia é vida, é um tempo de comunhão. Nós precisamos ampliar a nossa visão da ceia do Senhor. Amém? Precisamos ampliar nossa visão da ceia. Ela é um momento de mutualidade, de crescimento mútuo. Na igreja primitiva havia dois momentos: o momento do Maranata, aquele grito, alguém gritava bem fortemente. Esse era um hábito na igreja primitiva. Quando eles celebravam a ceia, eles gritavam Maranata. Um gritava e começava a unção no meio da igreja. O Maranata é ora vem, Senhor Jesus. É uma palavra aramaica. O outro momento era o momento da edificação, dessa busca da unidade. Se alguém estava excluído, se alguém estava com um discurso diferente, se alguém estava com uma visão diferente, os outros acolhiam. Vem cá, o caminho é esse. E promovia essa comunhão. Até a reconciliação é falado na carta de Paulo. Se você está mal com alguém, reconcilia com ele primeiro. Então, essa unidade, essa comunhão, essa palavra tríplice, né, que eu falei, diaconia, querigma e comunhão, koinonia, que precisamos ter dentro da igreja. A fim de quê? De levar esses nossos irmãos, levar eles a estar equipados para o ministério, para que tenham formação espiritual, a fim do quê? Que a igreja funcione bem no seu máximo potencial. Imagina uma igreja parecida com essa. Abre lá em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, amém?
Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Eu nem dei título para essa aula, né? Ainda não tenho, não. Até o final a gente escolhe um. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Olha a unidade desse povo. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles tinham a mesma visão, eles tinham o mesmo discurso e eles tinham a mesma obra realizada. Repita comigo: a mesma visão, o mesmo discurso e a mesma obra realizada. Essa igreja tinha uma unidade. Unidade quer dizer essas três coisas também, né? A mesma visão, o mesmo discurso e a mesma obra realizada. Se há uma experiência no Antigo Testamento que me chama a atenção para isso, é a experiência de Elias, de Eliseu, quando ressuscita o filho da sunamita. Aquela mulher que acho que a Richelle falou dela, né? Fez o quarto do profeta. Ela falou do relacionamento, né? Esse é homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele. Ela faz o quarto. Quando ela faz o quarto, Eliseu aparece de novo, já o quarto pronto, equipado. Olha, ela equipou bem uma cama, uma mesa e um lampião. Olha, para o profeta estudar a palavra, ter um tempo de descanso. O cara era o quarto do profeta. Então, se você for ter um quarto do profeta, tem que ter essas três coisas, viu? Tá bem? Então, aí ele diz assim, essa mulher preparou algo muito especial para mim aqui. Geazi, ainda era, né? Porque depois ele pisou na bola, teve que pegar a lepra, mas ainda era o moço de Eliseu. Geazi, chama essa mulher aqui. Ela fez algo para mim, eu preciso agradecer. Ela entrou. Aliás, ela não entrou no quarto, diz que ela ficou na porta. E Eliseu pergunta para ela, olha, eu estou muito grato, estou pondo nas minhas palavras aqui, tá bom? Eu estou muito grato, eu quero saber o que é que eu posso fazer por você. Me peça qualquer coisa, que eu vou falar ou com o rei ou com o comandante do exército do rei. As duas pessoas mais importantes da nação. Tinha algum problema que não pudesse ser resolvido? Não tinha. Se precisava matar alguém, o comandante matava. Se precisava passar um decreto, o rei decretava. Ela disse o que para ele? Não, eu estou bem com os da minha casa. Não preciso de nada. Essa mulher estava bem, gente. Olha, essa mulher estava bem, ela não estava com problema nenhum. Se fosse eu, ia fazer logo uma lista para Eliseu. Eu disse, espera aí, deixa eu fazer a lista. Essa mulher estava bem em todo lugar. Disse, não, eu estou muito bem, estou satisfeita com o que eu tenho, estou satisfeito com a minha família, eu estou bem, não preciso de nada. Eliseu coçou a cabeça, ela saiu, e aí fala com Geazi, rapaz, essa mulher está bem, não precisa de nada, o que eu posso fazer por ela? Aí Geazi, o liguarudo, disse assim, ela não tem filho. Chama ela aqui de novo. Chama ela para na porta. Ele diz, no mesmo tempo, nesse ano, quando eu voltar aqui, você vai estar com o filho nos braços. Daqui a um ano, você vai estar com os filhos no braço. Não diga isso, meu senhor. Vai. E aí foi. Nasceu o menino. Nasceu o menino, cresceu o menino, ainda na infância, ele morre. Ela pega o jumento, diz, eu vou ali falar com o homem de Deus. Nem diz para o marido o que era, eu vou lá falar com o homem de Deus. Pega o jumento e vai embora. Quando chega lá, Geazi pergunta, o que é? Vai bem tu e tua casa? Ela diz, vai bem, eu estou bem, tudo bem comigo e com a minha casa. Cadê o profeta? Disse, está ali. Aí, chega perto de Eliseu. Geazi ainda quer impedir, mas diz, deixa ela vir. Porque há algo no coração dela e Deus não me revelou. Até aí o profeta nem sabia que o menino tinha morrido. Aí ela diz, tão certo como vive o meu Senhor, eu não me apartarei de ti até que tu voltes lá e ressuscite esse menino. Eliseu disse, essa é uma das minhas. Ele lembrou do que ele disse para Elias. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, que eu não vou me apartar de ti enquanto tu não me der a porção dobrada do teu espírito. Aí Geazi, ele disse, pega aqui o cajado, vai lá, toca no menino que ele vai ressuscitar. E a mulher disse, eu não vou não, só vou se for com o senhor. Tão certo como vive o senhor, eu não saio daqui se o senhor não for comigo.
Ele foi. Geazi foi na frente, fez lá o que o profeta mandou, mas o menino não ressuscitou. Aí Eliseu entra e fecha a porta. O menino estava no quarto do profeta, né? Uma mulher deixou lá e fechou a porta. Geazi entra no quarto do profeta e faz 2 atos proféticos consecutivos. Ele deita em cima do menino. E ele põe o quê? Olho com olho, boca com boca e mão com mão. Repete o processo. Olho com olho, boca com boca e mão com mão. O menino dá 7 espirros e ressuscita. Glória a Deus. A mulher pediu o menino? Não, não pediu. Essa é uma das coisas que ela fala para ele. Você lembra que eu disse, não me engane, porque eu não te pedi nada? Você me deu o que eu não pedi? Então eu quero dizer para você que algumas coisas Deus vai lhe dar que você não pediu, viu? Deus vai lhe dar coisas que você não pediu. E no ministério é assim. Mas se o seu ministério está morto, só vai ressuscitar se você tiver essa visão. Boca com boca, olho com olho e mão com mão. A mesma visão, o mesmo discurso e a mesma obra realizada. Olho com olho, a mesma visão. Boca com boca, o mesmo discurso. Mão com mão, a mesma obra realizada. Nós temos uma liderança e temos que estar alinhados com a visão, o discurso e a obra dessa liderança. Amém? No caso é o nosso pastor, o pastor Raimundo Nonato. Amém? Mesmo discurso e mesma obra realizada. Vocês lembram que eu falei das 4 áreas de atuação da Nova Aliança? Vou já mostrar aqui o quadrozinho para vocês. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Não podemos ter uma aliança e querer caminhar num rumo diferente do que Deus está trazendo para a nossa liderança, não. Ok? Caminhar juntos. Amém? Então, aí aqui continua, vamos lá. Essa igreja de Atos. Então, essa igreja tinha tudo um coração em comum. Ninguém considerava exclusivamente seu, nem coisa alguma que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Final do versículo 33. E em todos eles havia abundante graça. Amém? Uma igreja que funcione em seu máximo potencial tem que ser uma igreja onde a graça de Deus está manifesta. Olha, essa igreja primitiva do livro de Atos, em todos havia abundante graça. Imagina, não era na maioria, não era só na liderança, era em todos. Todos os membros dessa igreja havia abundante graça. Eles estavam com o coração unidos, em comum. Eles tinham um coração e uma mesma alma. Era um coração e a mesma alma. Havia essa abundante graça. Resultado de Atos 2, 42 a 47. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, no evangelismo, e a cada dia Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Eles perseveravam, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos, depois na comunhão, nas orações, no partir do pão e no evangelismo. Disciplinas que nós precisamos ter na nossa jornada de fé. Aleluia. Então, vamos lá. Vamos botar. Atos 2, abre aí. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então veja, aqui a igreja perseverava em 4 disciplinas. Qual era ela? Comunhão, partir do pão, doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Marca aí essas 4 disciplinas aí na sua Bíblia. Doutrina, que é a palavra, eles perseveravam na palavra, perseveravam na comunhão,
perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. O partir do pão para um judeu é um momento de celebração, viu? De adoração a Deus. Se há um momento assim em que eles adoram a Deus, em que eles celebram a Deus, é no partir do pão. Então nós podemos trocar aí partir do pão por adoração. Eu estava pastoreando uma igreja no interior do Goiás. Naquela época eu era pastor da igreja batista. Estava pastoreando uma igreja batista. Eu li esse texto e fui até Atos 4, disse, uma igreja como essa, em que todos há abundante graça, o negócio só pode estourar aqui. A nossa igreja, ela ficava numa esquina, bem localizada, vinham os ônibus, passavam em frente à igreja. Mas nossa membresia era muito pequena, muito poucas pessoas. E aí eu peguei esse texto aqui, eu disse, eu vou pôr isso aqui em prática. Eu comecei a perseverar nessas 4 disciplinas aqui. Eu comecei a perseverar no estudo da palavra, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, memorizar. Eu levava os crentes a estudar a palavra de Deus, tinha culto de palavra, tinha encontro para debater a Bíblia, perseverava na doutrina. Perseverava na adoração. Nós pegamos a equipe de louvor, oramos, dizendo, não, vamos aqui adorar, levar uma adoração em espírito e em verdade. Perseverávamos na comunhão, principalmente na ceia. Eu mudei até o estilo da ceia. A ceia não era mais aquele pãozinho partido, não. A gente partia na hora, o cálice era maior, a gente pegava o pedaço do tanto que queria, e o copo de cálice não era aquele pequenininho, não, os meninos diziam que era aquele copo de pinga lá na nossa igreja. Aí eu fiz uma celebração, não tinha esse negócio de baixar a cabeça, não, gritava, orava, abençoava um a vida do outro, era comunhão mesmo. E perseverávamos nas orações, arrochamos nas orações. A igreja, meus irmãos, lotou. A gente estava fazendo culto, tinha gente que entrava no meio do culto. E aí o pessoal da recepção, sim, seja bem-vindo e tal. Quem lhe convidou? Não, eu estava andando na rua, não sei, quando eu abri o olho eu estava aqui dentro. Pessoas que passavam na frente da igreja e diziam, olha, eu moro aqui há 5 anos, nunca vi essa igreja. Hoje eu vi essa igreja. Meu amado, isso aqui funciona, viu? Isso aqui funciona, é Bíblia, funciona. Se você atrair Deus, Deus atrai as pessoas. Você precisa atrair a presença de Deus, e Deus é quem vai atrair as pessoas. Aleluia. Lá em Rondon, né? Glória a Deus, glória a Deus. Foi Atos lá que eu briguei, foi? Aleluia. Eita, bom, nem lembrava. Louvado seja Deus. Então a igreja cresce. Nem sabia que tinha igreja aqui. Parece que o diabo estava escondendo a placa da nossa igreja. Quando a gente começou a manifestar a glória de Deus, a luz foi mais forte que a placa. E a pessoa vinha atraída pela presença de Deus. É isso que nós precisamos levar. Como pastores, nós precisamos perseverar nisso também. Eu sei que você está recebendo muita informação nessa aula aqui, mas vá anotando aí, depois você vai trabalhando nisso. Amém? Glória a Deus, porque realmente é o que nós precisamos. Nós precisamos ser uma liderança madura para poder aperfeiçoar a nossa igreja, a alcançar o seu máximo potencial. Os irmãos, me incomoda. Nós temos 100 pessoas fazendo um encontro com Deus, termina o encontro com 100 convertidos, e desses 100 convertidos, acho que fica 5 ou 10 no máximo dentro da igreja. Você imagina se todo mundo que se convertesse em encontro tivesse hoje na igreja? Pensa aí. Cabia não. Não tinha tempo para caber esse povo todo, não. Então nós precisamos levar a igreja ao seu máximo potencial. Nós temos tempo? Não temos. Por isso que eu estou dizendo, eu não tenho mais tempo de cuidar da sua ferida, não. Então, não. Não, se você quer ser cuidado na sua ferida, você não deve ser pastor, você tem que ser membro de igreja.
Se você vai dizer assim, não, agora eu vou fechar essa ferida mesmo, vou perdoar quem eu preciso perdoar, vou pedir perdão a quem eu preciso pedir perdão, eu vou resolver o que eu tenho que resolver, resolva logo, gente. Porque nós não temos mais tempo de cuidar de ferida. Eu não estou falando isso para todo pastor, não, estou falando aqui para vocês, viu? Tem pastor que não dá para falar isso, não, mas para vocês eu estou falando. Segura aí. Uhum. Hein? Sim, temos que fazer com zelo mesmo, não tem mais tempo. Jesus está voltando, gente, não é brincadeira. Olha, a ministração que eu tive quando meditava em Mateus capítulo 25, da parábola das 10 virgens, a frase que se configurou no meu coração, onde eu vou eu falo ela, né? Foi: Feitosa, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Tem muito crente que está com a candeia acesa, mas não tem óleo na botija. Não tem óleo na botija. Está só queimando o pavio. E daqui a pouco não ilumina mais não, viu? Porque o pavio, quando se queima, ele fica endurecido. Me lembro da minha avó que quando o pavio endurecia, ele tinha que bater para poder dar brilho de novo, voltar o brilho. Ele apagava ali, dava aquela batida, aí depois acendia. Minha avó fazia isso, aí chega, enchia de claridade. Tem algum de nós aí que é pavio queimado, viu? Jesus precisa dar umas batidas para poder brilhar. Só produz óleo quem tem relacionamento. E não precisa, se você não tiver, tem que ter alguma coisa, porque Deus multiplica. Lembra da viúva lá, casada com o profeta? O cara não era muito prudente não, porque ficou endividado, né? Crente também fica endividado, profeta também fica, viu? Você toma cuidado aí. Eu estou pagando todas as minhas dívidas, porque eu não quero ir para o céu devendo ninguém. Estou pagando tudo. Não quero ir para o céu com meu nome no Serasa, não. Misericórdia. Jesus está voltando, então eu estou correndo para resolver tudo. Então, esse tempo não é mais tempo de você brincar, mas não, acabou. Eu estou chamando vocês para um outro nível, amém? Eu não estou aqui apenas para preencher uma tabela, não. Estou não. Pastor, temos que fazer isso, porque só para dar uma noção de que realmente a gente está fazendo alguma coisa. Estou não. Eu estou interessado em uma nova geração de pastores. Amém? É isso que eu estou interessado. O que Jesus está fazendo em mim, eu quero compartilhar. Quando eu estava na pandemia, ficou muito convicto essa expressão de que Jesus está voltando e que nós vamos ter uma última grande colheita e um último grande avivamento. E sabe qual era a pergunta que eu fazia para Jesus na pandemia, quando eu estava isolado? E depois eu ainda tive mais 30 dias de isolamento, porque eu peguei o Covid, né? Então eu fiquei mais 30 dias isolado. A pergunta que eu fazia para Jesus era: a igreja está preparada? Uma convicção vinha no meu coração. A resposta era: não está preparada. Aí eu fiz a outra pergunta. Eu disse: o que nós podemos fazer? Jesus disse: primeiro começa com você, muda quem você é, para que eu possa mudar através de você outras pessoas. Então eu me comprometi. Eu disse: eu vou mudar. Eu me comprometi a tornar o meu conhecimento bíblico em prática. Eu me comprometi a não andar sozinho, eu vou ter amigos que me confrontam. Eu fiz minha aliança de amigos. Eu chamo eles de fratelo. De tempo em tempo, de 15 em 15 dias, a gente se reúne via online, e eu abro meu coração, a gente ora junto, tem palavra. E eu decidi tornar o amor visível. Meu amor pelas pessoas. E como eu disse para vocês ontem, até principalmente eu estou começando pelo trânsito, né? Eu estou sendo mais cortês no trânsito, eu não estou avançando em sinal amarelo, eu não estou parando em faixa dupla, em fila dupla, eu estou dando preferência para as pessoas, eu paro na minha preferencial para deixar os outros passar, eu não fecho cruzamento. Né? Se eu andasse de moto, eu não cortava aí. Então,
nós precisamos levar a sério o tempo que nós estamos. Então, como eu disse, eu não estou aqui cumprindo tabela, não. Okay? Se fosse para cumprir tabela, eu ficava só no seminário de missões. Ok? Nós estamos aqui enfrentando um desafio, resistência espiritual, resistência de todo jeito. Eu estou enfrentando para estar aqui com vocês hoje. Entendeu? Nós estamos aqui porque sabemos que essa geração de pastores vão presenciar um momento extraordinário, planejado por Jesus nos céus. Então, assim, eu já disse para Jesus, se o Senhor vai começar algo, começa lá em casa. E se o Senhor vai começar algo lá em casa, começa por mim. Amém? Você tem que ter coragem para falar isso. Viu? Eu sei que Ele vai fazer uma onda. Eu quero estar preparado para pegar essa onda. Eu não posso fazer a onda, mas eu posso surfar nessa onda. Então você tem que estar preparado. Então se prepare. Deixe de como diz o pastor, eu não sei como é que ele fala, que beiju, não sei o que ele. Sabe aquela frase do pastor Nonato, né? Não podemos mais, gente. E aqui eu faço um apelo mesmo, de coração. Né? Deixa de ressentimento, de mágoa, de mimimi, eu estou... Não, acabou isso. E outra coisa que eu quero dizer para você, assim, talvez seja mais eu do que... Outra coisa que eu quero dizer para você, assim, me acompanhe, ok? Porque eu estou acompanhando nosso pastor, o pastor Raimundo Nonato. Também? O que eu quero dizer me acompanhe? Eu quero dizer assim, não espere que eu vá fazer por você o que eu já lhe ensinei que deve fazer. Amém? Amadureça. Amadureça. Essa nova geração de pastores precisa ser diferente. Precisa ser diferente. Amém? Abra a sua visão. Abra a sua visão. E não importa o tamanho da sua igreja não, viu? Não importa não. Pode ser de 2 pessoas, 3, 4. Pode ser uma igreja na aldeia, pode ser uma igreja nos ribeirinhos. Não importa onde é, não. O que eu estou falando vale para todo lugar. Amém? Para os indígenas, a cultura, tem tudo. Pode, lá vai dar certo. Aqui vai dar certo. Na igreja grande vai dar certo. Igreja pequena vai dar certo. Amém? Nós temos que estar preparados. O avivamento está aí. A gente sonhando com a volta de Jesus é incrível. O que tem gente sonhando com a volta de Jesus, né? Então se prepare, encha a vasilha. Acenda a candeia, esteja pronto e encha a vasilha. Busque intimidade, santidade, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos encarar isso de frente. Então, eu parei aqui em Atos, né? 2:42, né? Então, essas disciplinas aí são importantes para a gente crescer. Para levar a igreja a ter o seu máximo potencial. Amém? Aqui, ó, tá as 4 áreas que nós falamos ontem, né? Ontem à noite, né? A nova aliança gira em torno dessas 4 áreas de atuação: missões, edificar pessoas, libertação e atos de justiça. Essa não é a visão. O pastor vai falar hoje à noite sobre a visão da nova aliança. Mas essas são as áreas de atuação da nossa igreja. Então você, como pastor, precisa pensar: a minha igreja local, aonde ela estiver, ela tem que ter essas 4 visões. Eu preciso amar as nações da terra, os confins da terra. Eu preciso trabalhar para edificar pessoas, aperfeiçoar elas para o desempenho dos seus ministérios. Como pastor, eu preciso fazer isso. E eu não posso fazer isso se eu ficar brincando, se eu ficar me distraindo, não dá para fazer. Ok? Preste atenção, eu não estou dizendo para você parar de ter seu lazer, ok? Mas eu estou dizendo com toda certeza que você tem que diminuir. Com toda certeza eu estou dizendo isso. Bom? Libertação, nós precisamos... Olha, eu queria incluir, embora
acho que a maioria aqui fez EIFOL, né? Mas eu estou pensando em incluir no próximo enlace um discernimento. Porque quando a gente vai para EIFOL, a maioria de nós foi para EIFOL para receber. Quando você fez a EIFOL, você fez mais para receber. Pelo menos foi o meu caso. Quase morri. Eu saí daqui, eu perdi só 13 quilos na minha EIFOL. Só 13 quilos. Em 30 dias. Perdi 13 quilos. Era só pecado. Saiu. Só de pecado eu perdi 13 quilos. Então eu saí leve daqui, muito leve. Então, mas a maioria de nós pastores não sabe ministrar uma libertação. Não tem o discernimento de preparar uma equipe de libertadores. Então nós queremos falar não dos princípios da EIFOL, mas já trabalhando nessa questão de preparar você. Todo pastor tem que estar preparado para uma ministração de libertação. Ok? Ele não precisa ser o libertador, mas ele tem que estar pronto para isso. Ok? Para Deus não ter que levantar uma jumenta no meio de vocês, para fazer a coisa que você pode fazer. Amém? Glória a Deus. E atos de justiça, nós temos que cuidar do próximo, né? A começar pelos domésticos da fé, mas também aqueles que necessitam na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade, na nossa aldeia. Temos que cuidar, né? Os ribeirinhos agora vão distribuir 300 cestas básicas agora no Natal, perto do Natal, né? Que dia vai ser? 21 de dezembro. Se você quiser ir lá para o Pará para ajudar na distribuição, você pode ir. Leva 5 cestas e pode ir. Eu vou pôr você num barco e você vai sair por lá pelas ilhas para distribuir. É uma boa experiência, viu, gente? É uma boa experiência. Se você tiver tempo, fala depois com o Matheus e com a Ivete. Vamos supor que você não queira ir, mas queira dar uma cesta, também pode dar para eles, dar o dinheiro que eles compram, viu? Amém? Pois aí. Essas aí as 4 áreas, ainda tem um tempo, vamos lá um pouco para frente. Agora, o nosso treinamento aqui, ele está focado em 8 áreas de relacionamento ou competência. 8 áreas de relacionamento e competência. Você teve a primeira hoje de manhã, você ainda vai ter outras 7 áreas de competência ou relacionamento. Eu vou falar aqui só da visão geral, não vou esmiuçar cada um, porque cada um dos pregadores, dos preletores, vem para explicar isso para você. Então vamos lá. A primeira área de competência e de relacionamento que nós precisamos ter é Deus. Essa é a nossa prioridade número 1. Qual é a lista de prioridades que eu devo ter? Quem vem primeiro? Quem vem antes do quê na minha vida? Qual relacionamento vem primeiro, depois vem o outro? Quais são? Qual é essa ordem? Esse plano que eu estou mostrando para vocês, além de mostrar os 8 relacionamentos mais importantes, as 8 áreas de competência que um líder pastoral precisa ter, vai mostrar também a sequência correta. Primeiro é Deus, você e Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? E olha, eu vou dizer uma coisa, não adianta dizer para mim que tem relacionamento com Deus se não tiver relacionamento com a palavra dele. As duas coisas andam juntos. Amém? Amém? Se você quer ser um homem de Deus, tem que ser também um homem da palavra. Aleluia. Como é? Ela é o quê? Preditiva, ok. Amém. Então, primeiro, Deus. Então, nós vamos ter uma pessoa aqui, um dos preletores, vai falar sobre essa área de competência. O líder pastoral em sua relação com Deus. Ok? A segunda área de competência é consigo mesmo. Você teve hoje pela manhã. É o líder pastoral em relação a si mesmo. E hoje pela manhã Deus usou a pastora Ricieli para falar 3 áreas importantes, né? O seu caráter, a sua saúde emocional e disciplina. Olha que fantástico, viu? O líder em relação a si mesmo. Olha, há um mandamento na Bíblia. A lei são mais de 144 mandamentos. Deus fez um resumo em 10 mandamentos. Jesus e os rabinos fizeram um resumo em 2.
Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo. Paulo, em Gálatas, diz que a toda a lei se resume em um só. Amarás ao teu próximo, né, como a ti mesmo. Então, antes de eu entender o próximo, eu tenho que me entender comigo mesmo. Amém? Então, primeiro vem Deus, depois vem quem? Eu. Eu preciso estar bem para poder amar as pessoas bem. Se eu não tenho... se eu não me amo, não me aceito, não tenho a minha identidade, imagina você me amar do jeito que você se ama. Eu não quero. Tem pessoas que dizem assim, não, pastor, eu lhe amo como eu me amo. Não, quero não, meu irmão. Muda aí. Porque não se valoriza, né? Então tem que se dar bem consigo mesmo para poder amar o próximo. Então nós vimos hoje 3 áreas importantes para isso. Outra área de relacionamento que surgem em volta disso, do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento consigo mesmo. Então o próximo e mais importante é o quê? Família. Dentro da família, o cônjuge. Depois do cônjuge, os filhos. Ok? Hoje há uma inversão. Os cônjuges estão colocando, o pai está colocando o filho antes da esposa. A esposa está colocando o filho antes do esposo. Não, essa ordem não é correta. O fato de você dar uma prioridade a um não quer dizer que você vai ser exclusivista a ele. O fato de você priorizar seu marido não quer dizer que você vai rejeitar seu filho. Ok? Mas, no nosso nível de relacionamento, primeiro, nós temos que estar bem como casal. Se tem uma coisa que traz segurança para os seus filhos, é eles verem vocês bem. Se tem uma coisa que o filho gosta, é quando o pai abraça a mãe, beija a mãe, cuida bem da mãe, trata bem a mãe. Se você quer dar segurança para o seu filho, cuide bem da sua esposa. Se você quer ensinar valores para o seu filho, trate bem seu esposo. Você vai dar segurança para ele, ele vai se sentir hiper seguro. Amém? Agora, quando você pensa assim, eu vou dar segurança para o meu filho, vou cuidar primeiro dele, depois do marido, você vai criar um monstro. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas o que é que eu estou falando, gente? Isso não é para mim, não. Espera aí. É o preletor que vai falar. Eu só vou falar das linhas aqui, tá bom? Olha lá. Depois da família, vem seus líderes. Aí, depois da família, vem seu líder. Ah, não é a igreja ainda não? Ainda não. Primeiro vem seus líderes, sua liderança, seus discípulos direto. Ok? Você tem que cuidar bem deles, para eles cuidarem bem da igreja. Se você não cuidar bem de sua liderança não cuidará bem da igreja. Amém? Então, se você tiver que escolher entre a igreja e seu líder, escolha seu líder. Ah, hoje eu não tenho tempo, então valorize seu líder. Estão me entendendo? Mas eu não vou falar mais do que isso não, viu? Deixa eu... Depois do líder, aí sim vem a igreja. Em 4º lugar, aí vem a igreja. Agora sim, eu em relação à igreja. Então o líder pastoral em sua relação com Deus, o líder pastoral em sua relação consigo mesmo, o líder pastoral em relação à sua família, o líder pastoral em relação aos seus líderes, o líder pastoral, e aqui líderes, presta atenção, não é só quem você lidera, mas também quem é seu líder. Okay? O líder pastoral em relação à sua igreja, e depois o líder pastoral em relação ao mundo. Aí vem o mundo. Não como sistema mundano, mas como pessoas do mundo, ok? Estou falando aqui de mundo como pessoas e não como sistema mundano. O mundo jaz no maligno, mas as pessoas precisam ser resgatadas, tiradas da mão do valente, resgatadas para o reino da luz. Depois vem um líder pastoral em comunicar a palavra. O líder pastoral como homem da palavra, né? De que comunica a palavra. Aqui é o homem que já começa a expor isso para fora. Você veja que os 6 primeiros são relacionamentos. Agora aqui é competência só. Ok? Relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com a família, relacionamento com líderes, relacionamento com a igreja, relacionamento com o mundo. Agora a área de competência é comunicar a palavra. E por último, equipar, treinar, ou seja, discipular. Okay? Então, nós vamos trabalhar nessas 8 áreas de competência nesses dias. Você já começou a primeira, que foi o líder pastoral em relação a si mesmo. Amém?
Então, você vai ter todas essas áreas de competência até o final do nosso curso aqui, do Enlace. Aleluia? Então, por que isso é importante? Porque, gente, nós temos 20 minutos só. E eu quero concluir com isso. Nós precisamos amadurecer. Isso foi algo que Deus me falou tão forte ali no quarto agora há pouco, que eu resolvi falar com você sobre Marcos capítulo 4. E tão forte que eu mudei o acróstico do Enlace. Eu tirei aperfeiçoamento e coloquei amadurecimento. O que nós estamos atrás aqui é de formar líderes maduros, tá bom? Então, no seu processo de crescimento, eu estou aberto ali a orientar, a lhe ajudar. Seu supervisor também está, ok? Em questão da palavra, do que nós tratamos aqui, eu estou aberto para que quem não tem meu WhatsApp pode pegar. E se você tiver alguma dúvida, de pastor, me explica esse negócio aqui direito. Eu estou pronto a lhe ajudar a amadurecer, amém? Eu sou um crente perfeito? Sou um pastor perfeito? Não, mas eu sou um crente maduro, posso lhe garantir. Eu sei que eu estou num processo. Eu sei que eu estou num processo. Amém? Eu sei que eu estou num processo. Então, como um líder maduro, não é alguém que é perfeito, mas alguém que reconhece que está em processo. Quando eu vou ensinar alguém algo que eu ainda não estou bom naquilo, eu faço questão de mencionar para a pessoa. Eu digo, pessoa, pastor, isso aqui, meu filho, eu não sou bom nisso não. Ainda não, mas nós vamos crescer juntos nessa área. Quando o Espírito Santo me pede para ministrar um tema que eu não sou bom nisso, eu falo logo no início. Eu digo, gente, aqui é para vocês e para mim, o que eu vou ensinar hoje. Que eu vou tirar da palavra recursos para que eu cresça nisso também. O que você não pode fazer, que é hipocrisia, é pregar como se você já vivesse. O que você não vive. Então, você não pode fazer isso. Okay? Não pode inventar ilustrações que você não viveu. Hein? E nem aumentar a que você viveu. Okay? Um dia desse eu estava falando de uma experiência de obediência que Deus me deu, aí eu disse sim. Deus me pediu um dinheiro que eu tinha no bolso para dar de oferta, era muito dinheiro que eu tinha. E eu sabia que já faz muitos anos, e eu sabia quando eu chegasse em casa, os meus filhos iam pedir pão. Todo domingo, quando eu chegava em casa, pai, compra pão para a gente comer. E eu só tinha 50. Eu disse, Senhor, eu vou dar só 40, 10 eu vou comprar de pão. E o Espírito Santo, não, deu os 50. Eu disse, não, mas Senhor, você sabe, você conhece meus filhos, vão pedir pão, eu não tenho dinheiro, só tenho os 50, eu vou dar 40 e fico com 10. Dei os 50. Quando eu me levantei para dar a oferta, eu estava procurando o tesoureiro, eu ia dizer para ele, eu vou dar 50, depois tu me dá 10, viu? Eu vou dar os 50 aqui, mas é só 40, me dá 10. E eu fiquei procurando, e o Espírito Santo me incomodando, você vai dar os 50, você vai dar os 50. Quando eu cheguei lá na frente, eu disse, tá bom, Espírito Santo, tá bom. Botei os 50 reais no gasofilácio, olha o nome, no gasofilácio. E voltei para a minha cadeira. Era um pastor que estava ministrando nesse dia, eu tinha convidado, e aí eu estava voltando para o meu banco para sentar, para a minha cadeira. Na volta que eu estou indo, vem uma irmã de lá para também fazer a oferta dela. No meio do caminho ela me para e diz assim, pastor, bem agora, no meio do caminho, Deus disse assim que não é para mim dar a oferta lá não, é para dar para o senhor. Ela me deu a oferta. Eu disse, amém, irmã, se Deus mandou, eu recebo. Deus lhe abençoe, multiplique e tal, orei por ela e botei a oferta no bolso. Agora, impressionante, foi exatamente na hora. Imagina se eu tivesse decidido ficar com os 10. Tu acha que Deus ia mudar o coração daquela mulher que estava vindo na fila? Ia não. Deus mudou o coração dela porque eu fui obediente. Amém? Quando eu cheguei em casa, eu disse para ela, contei a experiência, disse, vamos ver quanto é. Eu não sou muito curioso, eu aguardei chegar em casa. Quando eu abri, aí um dia eu fui contar essa ilustração e disse assim, meus irmãos, era 72 vezes o valor da minha oferta. Eu dei 50. Aí a Elane disse, não foi 72 não, foi 52. Aí eu corrigi, 52 não precisa aumentar não, viu gente? Então foi 52 vezes o valor que eu tinha dado de oferta. Faz aí, 52 vezes 50, quanto dá?
2.600. R$ 2.600. Quase eu perdi a bênção. Mas não perdi. Então nós precisamos, você não precisa acrescentar, não precisa aumentar, conte só o que foi. Se tivesse sido só 50, eu recebi 50 de volta, você não podia dizer que recebeu mais. Tinha que dizer que só recebeu os 50. Amém? Então não aumente, nem invente, pelo amor de Deus, pior ainda. Nem invente, nem aumente, viu? Deus não precisa da sua ajuda para mostrar o poder dele, não. Viu? Está aqui a Elane que não me ajude. Então, Deus não precisa da sua ajuda para revelar o poder dele. Glória a Deus. Então, vamos lá, para Marcos capítulo 4, que é para a gente terminar aqui, só falta 12 minutos. Marcos capítulo 4. E eu quero falar aqui sobre esses níveis de amadurecimento. Capítulo 4, versículo de 28. Não, 26, que fala da parábola toda. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Não sabemos como isso acontece. Então, a terra, por si mesmo, frutifica. 2 pontos. Primeiro, a erva. Depois, a espiga. E, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. 4 níveis de maturidade. Primeiro, que é representado pela erva. Segundo, que é representado pela espiga. Terceiro, pelo grão cheio da espiga. E quarto, está maduro, já pode colher. Os 4 níveis de maturidade aqui que Deus me destacou agora ali há pouco. E aí, a primeira fase é a fase da conscientização, que é o da erva. Começa a ter a consciência. É o talo, é a erva, né? Por enquanto ainda. Então, nesse nível de conscientização, nessa fase de conscientização, você está ganhando a visão, como vocês estão fazendo aqui. Está ganhando a visão. Está buscando informações, querendo aprender mais, né? Querendo mentoria, querendo oportunidade, mas ainda não está produzindo o fruto como deveria produzir. Ok? Ainda não está produzindo fruto. E fruto aqui, eu não estou falando de fruto aqui de ganhar alguém para Jesus. Isso aí, crente maduro e imaduro ganha do mesmo jeito. Eu estou falando de fruto aqui no nível de uma liderança pastoral, amém? Você está me entendendo? No nível de uma liderança pastoral. Tem líder que ainda não está frutificando. Ele está liderando, está pastoreando, mas ainda não está frutificando. Se ele sair da igreja, o outro que chegar tem que fazer tudo de novo. Já viu assim? É ou não é? Um líder que sai e não deixa a liderança treinada, capacitada. Não está frutificando esse líder. Ele sai e não fica nada. Sucesso sem sucessor é fracasso. Então, mas esse nível é um nível que é existente, existe mesmo. Mas não pode ficar aqui, senão essa planta atrofia, não cresce, morre. Se não morre, o agricultor vem e arranca, está ocupando espaço inutilmente. Lembra da figueira? 3 anos, né, gente? Em 3 anos, você tem que estar com a sua liderança capacitada e pronta para, se você morrer, ela dá continuidade. Se você for embora, ela dá continuidade. Amém? 3 anos. 3 anos, viu, meu filho? 3 anos é suficiente. Agora, se você se distrair, brincar de ser crente, brincar, ficar tratando das suas próprias feridas, gastando tempo do seu supervisor para tirar suas mágoas, não vai dar. 3 anos não dá. Pode esquecer. Pode esquecer. Viu? Vem a foice, misericórdia. O segundo nível é o nível do que já é, cadê 28? Está aqui, 28. Já é a espiga. Nesse nível, o desenvolvimento inicial já começa. Já se vê a espiga, ainda não tem milho na espiga. Lembra, quando você já viu pé de milho? Tem a espiga, mas ainda não tem milho. Ela está toda branquinha, né? Toda branquinha. Se o cara pegar,
só fica com sabugo. Não tem grão nenhum. Nessa fase, é a fase do desenvolvimento inicial. Você já está começando a caminhar no processo. Você recebe a visão e segue a visão. Você tem modelo e segue o modelo. Você tem um discurso e prega o discurso. Você está começando na fase inicial. Nessa área em questão, pode acontecer um fruto esporádico, fora de tempo pode, mas ainda não é constante nem permanente. Já começou o desenvolvimento inicial. Tem um fruto aparente, mas ainda não é um fruto maduro. Já está começando a formar. Então, nessa fase aqui, como liderança, nós já estamos começando a pegar a forma, mas ainda não estamos na estatura da varonilidade de Cristo, ainda não estamos maduros, mas já estamos pegando a forma. Bem? O terceiro nível já é o grão cheio na espiga. Aqui tem uma maturidade, mas ainda é parcial, porque não está maduro para a colheita. Se colher um pouco antes de estar maduro o fruto, você se precipita. Se colher depois, também perde. Então, o fruto sempre tem o tempo certo para colher, amém? Então, nesse tempo aqui, é o tempo de experiências com sucesso. Começa a ter sucesso. Começa a ter uma equipe. A visão já está bem desenvolvida. O líder se torna flexível, maduro, não precisa mais que se trate das suas feridas. Agora ele é que trata das feridas dos outros. O líder não é mais fofoqueiro, ele acabou com essa fofoca, ele acabou com a maledicência, ele não fala mal. Nunca, pelo amor de Deus, gente, nunca use, eu falo pelo amor de Deus mesmo, não é força de expressão, não. Por amor a Deus, não use o seu púlpito para criticar ninguém e nem igreja nenhuma. Amém? Não use, não é lugar. Aliás, para um pastor maduro, não tem lugar para isso mesmo, né? Não tem lugar nenhum que ele deva fazer isso. Assim, para que eu venha a destacar a maneira que nós fazemos, não precisamos menosprezar a maneira que o outro faz. Está entendendo isso? Se você é um líder que está sucedendo outro que passou, assim, não valorize a sua administração menosprezando a dele, não. Seja um cristão maduro, seja um pastor maduro. Ok? Se você saiu e outro está se sucedendo, deixa a liderança dele fluir, seja maduro. Então, nesse tempo aqui, já começa essas flexibilidades. Os frutos já são visíveis em alguns setores da sua vida, mas ainda um pouco inconsistente. Mas aí, a quarta fase, quando o fruto já está maduro e se mete a foice, é chegada a ser, agora colhe. Nesse tempo, é a habilidade ministerial madura. Você está pronto para qualquer tipo de ministério. Você pode ser treinado num ministério pequeno, mas quando você passa essas fases, você está preparado para qualquer ministério. Daí, meu filho, se Deus precisar de você em qualquer lugar do mundo, Ele lhe manda. Amém? Sabe por que muitos cristãos têm promessa, mas não têm cumprimento? Porque promessa não é estar preparado. Promessa é quando Deus diz o que Ele quer fazer. Você não pode ajudar Deus a cumprir a promessa, mas você tem que se preparar para receber a promessa. Amém? Ah, pastor, mas eu tenho palavra. Eu posso até te enviar, mas você vai produzir pouco fruto. Agora, se você tem palavra e está preparado, o fruto é abundante. Você está preparado. Amém? Você tem uma identidade de filho, você está com o caráter aprovado. Lembra que Paulo só aceitava pastor que tinha o caráter de ser encontrado fiel. Até no discipulado de Paulo, quando ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele diz, o que de mim ouviste, transmite a homens capazes ou fiéis, para que possam transmitir a outros. Até para ser um discipulador, o cabra tem que ser fiel. A gente põe para discipular qualquer crentezinho medíocre. O que é que vai produzir? Discípulo medíocre. Porque cada um produz
segundo a sua espécie. Se você põe um cara para liderar uma célula, que ele não é dizimista, não ouve sua voz, ele não lê a Bíblia, você sabe de tudo isso, tá com o nome, é maledicente, não põe essa pessoa para liderar uma célula, pelo amor de Deus. Ele não está aprovado. Trate primeiro dele. Trate do caráter dele, depois você põe ele para liderar. Mas se eu não botar, pastor, eu vou perder. Sim, se você botar, você perde além dele uma leva de irmãos. Ele leva com ele uma leva de irmãos. Entendeu? Estão entendendo? Então, por isso que primeiro você precisa ser um homem de caráter. Se tem alguma coisa que não está resolvida, gente, resolva. Parta para cima. Ou então, como eu disse ontem, desista, vá para outra coisa. Entendeu? Eu até disse, foi ontem, né, que eu disse que ainda dá tempo, né? Foi? Se ainda dá tempo, não foi ungido ainda, né? Ainda dá tempo. Quer dizer, para falar a verdade, eu acho que você não tem mais tempo não, mas... Vai, vamos lá. Então, essa habilidade ministerial madura, a pessoa está experiente, é competente, é fiel, é maduro, é capaz, é confiante, pode mentorear outros, pode discipular outros e produz fruto de boa qualidade e frutos que permanecem. Amém? Glória a Deus.